Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 31 a 50% da população brasileira pode vir a apresentar pelo menos um episódio de transtorno mental durante a vida? A porcentagem é alta e por isso a importância da gente falar sobre esse assunto que de tão sério tem um dia dedicado. Hoje, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Combater o preconceito e o estigma em torno da saúde psicológica são alguns dos objetivos dessa data. E essa também é a nossa proposta aqui hoje no nosso programa. Na esfera trabalhista, a saúde mental, também conhecida como deficiência psicossocial, tem tido avanços, ao menos formalmente. Prova disso é a inclusão de pessoas com deficiência psicossocial na lei de cotas. E para conhecermos mais sobre a saúde mental e o direito de acesso que as pessoas com deficiência psicossocial têm no mercado de trabalho, a gente recebe hoje a Luciene Redondo, coordenadora do programa Inserir, que faz parte do PROESC, Programa de Esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Luciene, muito obrigada. Eu acho que hoje um dos nossos principais objetivos é a gente combater o preconceito em relação a todas as questões que afetam a nossa saúde. Muitas vezes na nossa sociedade a gente fala, está deprimido, tem esquizofrenia, é louco, não vai mais conseguir trabalhar. Essa pessoa está quase como condenada, né? E na verdade não é isso. E eu acho que um dos nossos principais trabalhos aqui hoje é mostrar por que não é. E aí eu queria que você explicasse a importância da data de hoje para a gente fazer essa sensibilização. Claro, claro. Bom, Cristiane, primeiro eu agradeço o convite, agradeço também aos sindicatos metalúrgicos, né, o convite da gente poder trazer esse tema que é tão importante e ele é tão presente na nossa sociedade, né? De fato, os transtornos mentais como um todo, eles levam um estigma muito grande, eles carregam um estigma ao longo de toda a história exatamente por esse conceito de loucura, esse conceito de que isso foge do que é normal, ou então que possa ter uma outra conotação sempre negativa, né? Então, ter esse espaço é muito importante para isso. E o Dia Mundial de Saúde Mental, ele foi pensado exatamente para combater esse preconceito, essas ideias erradas, né, sobre os transtornos mentais como um todo, que, na verdade, são transtornos, são doenças mentais que pode acometer a qualquer pessoa, né, e que está presente na sociedade. Se a gente começa a trabalhar pelo foco da informação realmente, né, pelo foco do conhecimento, tornar realmente, desmistificar o que significa um transtorno mental, a gente consegue incluir e fazer com que aquelas pessoas que estão vivenciando, ou porque tem algum familiar presente, que estão vivenciando isso, elas se sentirem mais incluídas, elas se sentirem mais acolhidas também, e terem mais espaço realmente para dizer o que está acontecendo e poderem ter uma assistência devida. Eu acho que também quem está no entorno ajudar a identificar, porque às vezes a pessoa pode estar numa situação que não percebe que ela está fora daquilo que é dito normal, emocionalmente, mentalmente, né? Eu queria que você desse um panorama para a gente de eu acho até que eu corro o risco de ser preconceituosa, falar o que é normal, o que não é normal. Mas quais são os indícios de que algo não vai bem na saúde mental de uma pessoa? Bom, todo mundo tem um comportamento que o que a gente considera normal, né, seria a pessoa ter um desenvolvimento escolar, na fase escolar adequado, se relacionar bem com as pessoas, né, do seu ambiente, na sua casa, na família, na sociedade, na escola. E muitos dos transtornos mentais, algumas características que começam a chamar a atenção é exatamente com relação à forma que o indivíduo se coloca diante das pessoas que ele convive, né? E muitas das vezes isso é marcado por um isolamento social, né? Então a pessoa evita de estar com outras pessoas, prefere estar
ali num canto, sozinho, num quarto, não quer mais participar de algumas atividades que antes participava, ou então sempre muito irritado, sempre muito nervoso, e coisas que começam a fugir do que a gente tinha antes como um parâmetro de normalidade, né? Então esses são sintomas principais que sempre chamam a atenção e que pode desencadear sim um transtorno mental e que merece sim a atenção dos familiares, mas não necessariamente eles significam já a existência de um transtorno mental, né? Quando acho que a importância da família, da sociedade saber é que nós precisamos nos comunicar mais como família, né? A gente vive numa época de muita interação com a tecnologia físico, exatamente, né? O olho no olho ele evita isso, o toque, o acolhimento, a possibilidade de você conversar e ter a liberdade de confiar em alguém da sua família, que você possa dizer o que está acontecendo, você possa ser escutado, né? A gente teve no mês passado, mês de setembro, a campanha, né, na verdade, aí também com relação ao Setembro Amarelo, que é sobre a questão do suicídio, que é uma questão ainda muito velada e muito presente entre as pessoas que convivem e têm um transtorno mental, né? Desde depressão, a esquizofrenia, transtorno bipolar, a dependência química. E isso precisa ser conversado, né? Então, isso sendo, assim como o Dia Mundial da Saúde Mental, né, isso trazendo à tona, tendo esse espaço para poder dizer isso, é mais possível de ser pensado políticas de prevenção, né? E a gente tem visto também, através então do programa que a gente acompanha, que eu acompanho do programa Inserir no PROESC da Unifesp, a gente tem visto isso acontecer, o quanto que isso é importante para os pacientes ter um espaço realmente de escuta. Legal. A gente está terminando esse primeiro bloco, eu vou deixar no ar já para o segundo bloco, justamente essa questão dos fatores que levam. A gente já teve uma edição do nosso programa que falamos sobre assédio moral, e um dos aspectos que a nossa entrevistada trouxe foi justamente a consequência como o suicídio, que você também acabou de levantar para nós. Fica com a gente e não se esqueça que você pode mandar sugestões de pauta, comentários sobre o nosso programa usando a hashtag VT Entrevista. A gente se vê no próximo bloco. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje, nesse Dia Mundial da Saúde Mental, esclarecendo um pouco para você sobre os estigmas que existem em relação a essa questão, para você trabalhar, para você, se você conhece alguém que está precisando de um pouco de atenção, você ajudar essa pessoa, que eu acho que esse é um dos principais fatores que a gente pode contribuir. E aí, Luciene, a pessoa, um trabalhador, vamos levar lá para um dos reflexos do assédio moral, que pode ser um problema mesmo, uma depressão, a gente ouve falar sobre suicídio. Como que de uma coisa pode virar algo tão grave como um transtorno psíquico? Bom, os transtornos psíquicos como um todo, na verdade, existem várias causas, né? Podem ser componentes genéticos, podem ser questões realmente ambientais, onde a pessoa está inserida, o que tem acontecido para que isso venha a desencadear, né? Então, muitas das vezes a pessoa já tem também um histórico, um antecedente com relação a histórico familiar também. Então, há vários motivos, né, que podem justificar. Não dá para saber, muitas das vezes as pessoas já vêm, já têm um acompanhamento, pode já ter algum acompanhamento, né? Eu acho que no ambiente de trabalho, que pode-se pensar, né, a questão, trazendo sobre essa questão que você diz do assédio moral,
que a gente precisa pensar que o trabalho como um todo, seja para uma pessoa que tem transtorno mental ou para uma pessoa que não tem um transtorno mental, ele tem que ser um ambiente de respeito, ele tem que ser um ambiente humanizado, né? A gente sabe que tanto o estresse pode provocar transtornos mentais, como também pessoas que já têm algum transtorno mental, dependendo da forma que o líder coloca ali, ou então que os empregadores se colocam, isso Agrava. também pode agravar. O trabalho, ele pode agravar? Ele pode agravar. E como fazer para não agravar, né? Então, acho que essa que deve ser o olhar realmente para a questão do trabalho, né, na saúde mental, né? Um trabalho que seja respeitoso para todos, que cuide de todos, né, que possa acolher as pessoas sem prejudicar, sem provocar para que essas pessoas venham ter um sofrimento psíquico. Na né? verdade, é o que a gente deseja em qualquer relação de trabalho. Exatamente. Né? Que não seja uma relação sadia, no sentido pleno. Uhum. E aí, vocês trabalham com a questão de esquizofrenia no PROESC, e também tem uma outra atividade muito importante, que é a questão do inserir. Isso. Tendo em vista tanto os transtornos, especificamente a esquizofrenia, uma pessoa que tem um transtorno psicossocial, ela, ao trabalhar, ela pode ter nessa atividade uma forma de cura, de tratamento? Trabalhar faz bem para quem tem esse tipo de transtorno? Uhum, com certeza, trabalhar faz bem. Tá? O programa Inserir, ele é um programa de inclusão profissional para pessoas com esquizofrenia. Né? A esquizofrenia, ela entra na característica de deficiência psicossocial. Né? Então, desde a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela ONU em 2008, o Brasil incorporou, desde de 2009, o Decreto Federal 6.949, que reconheceu, então, como deficiente foi ampliado o conceito de deficiência, não só pelas questões realmente médicas, né, de uma doença ou de uma patologia, mas também pelas questões da funcionalidade, das barreiras sociais que a pessoa encontra. Né? Então, transtorno mental crônico, doenças graves, transtornos graves, eles entram, então, como deficiência também. E o programa Inserir, ele tem atuado na inclusão dessas pessoas com esquizofrenia dentro da lei de cotas, dentro da lei brasileira de inclusão, que reafirma, então, esses transtornos dentro dessa legislação de pessoas com deficiência. A gente entende que isso é importante porque é mais uma alternativa, mais uma possibilidade de inclusão, considerando exatamente o estigma que a pessoa com esquizofrenia ou com transtorno mental grave enfrenta para entrar no mercado de trabalho. Né? Ela também tem algumas limitações com relação à parte de pensamento, limitações na área de comunicação, limitações outras vezes na parte intelectual também. Então, ela também entra na lei de cotas, mas se ela não tem essa possibilidade, muitas das vezes, ao dizer que ela tem esquizofrenia, ela um corte seco, tem um né? corte seco sobre exatamente o estigma da esquizofrenia, né? E aí, então, as pessoas acabam não aceitando. Então, através da lei de cotas, a gente tem conseguido encontrar esse espaço realmente de inclusão. E como que é a aceitação dessas pessoas, desses trabalhadores pelas empresas? Olha, a gente está ainda engatinhando muito, há muito a que ser feito, porque até mesmo essa visão da pessoa com transtorno mental dentro da lei de cotas não é algo que ainda está extremamente difundido pelo campo do trabalho também, dos auditores fiscais, das partes de recursos humanos. Né? Geralmente, o nosso trabalho com as empresas tem sido realmente na sensibilização, em conhecer, porque a partir do momento que eu conheço o que é aquele transtorno, eu tiro aquela ideia que eu tinha antes errada, muitas das vezes, que, não, esse não pode trabalhar. E é um trabalho por todos os lados. Né? A gente, no Inserir, a gente faz esse trabalho tanto com o empregador,
sensibilizando, tornando conhecido para ele a questão da esquizofrenia e de outros transtornos mentais também, sobre o que é, como integrar também, como também com os pacientes e com os familiares, né? A gente acredita que o principal é você ter essa parceria para que você possa ter uma inclusão que dê continuidade, porque simplesmente abrir as portas e ter a vaga, às vezes não é tão difícil, mas a gente percebe que assim, a continuidade dessas pessoas no mercado de trabalho, muitas das vezes, acaba sendo mais difícil, exatamente porque se você não tem um cuidado, um suporte terapêutico por trás, né, de um acompanhamento aí com a família, um acompanhamento psicossocial com o paciente, com o trabalhador também, junto com o empregador, isso acaba, lá na frente, não tendo tanta continuidade. E qual que é o impacto sobre a vida desse trabalhador? Então, a gente tem visto pacientes que a gente acompanha lá que muitas das vezes pararam de tomar a medicação ou têm diminuído a medicação com relação à questão de sintomas depressivos, né? Então, isso abaixa, exatamente porque a questão da empregabilidade, ela entra também como uma proposta de reabilitação social, né? A gente tem o plano de saúde mental, também pela Organização Mundial de Saúde, onde ele coloca ali que a reabilitação social, ela também está dentro do campo profissional, do campo de inclusão profissional, né? É exatamente pelo impacto positivo que isso oferece, o valor da pessoa, né, que ficou ali à margem, vamos dizer, da sociedade por um tempo. E aí ele tem de volta o espaço, a autonomia dele de trabalhar, de ter a renda dele, de poder ter um outro papel com mais significativo na família dele, na sociedade, isso sempre tem impactos positivos. Então, a gente tem visto alguns pacientes realmente evoluindo mesmo o quadro deles, tendo uma melhora muito grande realmente nos sintomas deles. Legal, legal. A gente vai dar continuidade nessa explicação para você no próximo bloco. Fica com a gente. Olá, estamos de volta com o VT Entrevista, hoje abordando a saúde mental. Hoje que é Dia Mundial da Saúde Mental, um dia para a gente discutir e sensibilizar ao longo do ano para nós e para o outro, que muitas vezes pode estar passando por alguma situação e a gente muitas vezes pode ajudar a acender aquela luz amarela para se cuidar, para a gente valorizar o relacionamento interpessoal, para a gente sair ali das redes sociais e olhar para o outro, para o que o outro precisa. E aí, dentro desse olhar, Luciane, eu queria que você contasse para a gente o que é o PROESC e se todo mundo que percebe que algo não está indo bem, pode procurar o programa. Legal. O PROESC é o Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. É um ambulatório na especialidade, um ambulatório específico realmente sobre a esquizofrenia, né? Lá nesse ambulatório a gente tem diversos programas, diversos projetos acontecendo, inclusive nós temos ali o ambulatório de prevenção em saúde mental, que é o primeiro ambulatório, na verdade, na América Latina, de estados de pródromo, que é o reconhecimento, né, o acompanhamento e intervenção de reconhecimento de casos mentais, de transtornos, de casos mentais de risco para desenvolver o transtorno bipolar e a esquizofrenia, né, que é o PRISMA. Temos também projetos aí na área de saúde mental para criança e para adolescente, né, dentro da questão da psicose, da esquizofrenia também. Temos também aí ações do projeto Cuca Legal, que é ações aí de sensibilização nos campos aí da educação, realmente, na área escolar, sobre a questão da saúde mental, a capacitação de professores e de educadores, exatamente sobre essa questão de como reconhecer, como prevenir, como discutir a questão da saúde mental nos espaços das escolas também. Tem aí o programa do Inserir, que trabalha só na inclusão profissional mesmo de pessoas com esquizofrenia, que já estão estáveis
e aí querem então retornar ao mercado de trabalho, e todo o trabalho ele é feito por uma equipe multiprofissional, né? Então tem neuropsicólogo, psicólogos, assistente social, os psiquiatras também, tem toda uma equipe aí, realmente que sempre se encontra, sempre discute cada caso, nesses espaços multidisciplinar, né? E é bem amplo, né? Bastante bem amplo. E como é um ambulatório, na verdade, da Universidade Federal de São Paulo, ele é aberto, né, ao público. Na verdade, todo o atendimento é gratuito pelo SUS também, pertence ao Hospital São Paulo, e não tem, na verdade, nenhuma... não é contra, a gente recebe pessoas de outras localidades, de outros municípios, muitas vezes, desde que a pessoa tenha ali a disposição realmente de seguir um tratamento. Muitas das vezes, como tem o acompanhamento também, terapia ocupacional, tudo, então a pessoa precisa ter essa disponibilidade, né? Mas aí precisa de um encaminhamento, de um posto de saúde? Como Isso. faz para chegar até lá? Então, o encaminhamento pode ser através dos serviços de saúde, como pode ser também através da triagem, a pessoa indo direto lá. Nós estamos na Rua Machado Bittencourt, 222, né? Posso deixar o telefone, 5573-3599. Como é um ambulatório de esquizofrenia, né? Então a gente faz o atendimento, uma triagem para casos de esquizofrenia, que podem ser acompanhados pela residência, podem ser também acompanhados casos graves aí. E a gente sempre compartilha também com a rede de serviços local, né, de saúde local, CAPS, os postos de saúde. Então a pessoa pode nos procurar, ela vai passar por uma triagem para a gente identificar se realmente é um caso que está dentro, se é a questão realmente de esquizofrenia ou realmente de prevenção na parte mesmo para criança e adolescência, que está começando a apresentar algum comportamento que vale a pena a gente ter atenção e acompanhar dentro dessa parte, né? Então a pessoa pode nos procurar, não tem gratuito, a gente passa nessa triagem, e caso não sendo um caso que seja para acompanhamento lá, a gente faz um acompanhamento também, encaminha para a rede, para que a pessoa possa sempre ter dê continuidade próximo da casa dela, né? Legal. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre a própria questão da esquizofrenia. A gente, eu acho que é um dos problemas que mais atraem preconceito. Uhum. Todo esquizofrênico está fora do eixo, é louco, tem uma tendência suicida. O que é esquizofrenia? Então, a esquizofrenia, ela, na verdade, é um transtorno mental crônico, né? Uma doença mental, onde a pessoa ela tem principalmente sintomas relacionados a delírios, alucinações visuais, auditivas, ela escuta vozes, ou então ela entende que alguém está querendo algum mal para ela, e aquilo é muito real para a pessoa, né? Então existem várias questões realmente ali no cérebro que podem até mesmo ser comprovadas por neuroimagem de que aquilo para aquela pessoa é real. E a esquizofrenia ela tem um acompanhamento, tem um tratamento, geralmente com antipsicóticos, que são medicações aí que ajudam a atenuar esses sintomas positivos da esquizofrenia, né? Que esses delírios, essas alucinações, muitas das vezes. Só que ela também vem acompanhada, mesmo com a medicação, mesmo com o tratamento medicamentoso, a pessoa ela mantém muitas das vezes alguns sintomas desses positivos, e também sintomas negativos relacionados ao retraimento social, ao isolamento social, à dificuldade muitas vezes de comunicação, né? A esquizofrenia ela só pode ser diagnosticada por um psiquiatra, né? Então precisa de uma avaliação médica, precisa de um acompanhamento médico para que seja tiradas dúvidas ali de um diagnóstico, que seja feito
feito de forma adequada, né? Porque, na verdade, os transtornos psicóticos existem, vários deles, e entre eles a esquizofrenia, né? O estigma que a esquizofrenia carrega é muito grande, porque muitas das vezes a gente acaba vendo somente o lado negativo, realmente sendo colocado na mídia, inclusive, sobre transtornos onde a pessoa teve um surto, e aí a pessoa foi agressiva, mas não se tem muitas das vezes o outro olhar, né? O que é? Hoje a esquizofrenia ela acomete 1%, né, pelo menos 1% da população em todo o mundo. No Brasil nós falamos aí em torno de 800 milhões de pessoas, né, com esquizofrenia. É um transtorno muito comum, muito grave. Os prejuízos dele, quanto mais se demora a ter um tratamento, é muito grande realmente para a pessoa, e por isso trabalhar no campo da reabilitação, da prevenção é tão importante, né, para que essas pessoas, tanto elas possam ter uma qualidade de vida, como elas possam também, que no ambiente que elas estão, ter um olhar para elas mais voltado realmente para uma questão mais inclusiva, mais humana. Legal. E é com essa ideia de inclusão, de relacionamento e de acabar com essa ideia de preconceito que a gente deixa o recado mesmo para que você olhe para o seu companheiro de trabalho, para a sua companheira, para o seu companheiro, para o seu filho. Tenha esse olhar para que a gente possa superar todas essas barreiras. Muito obrigada, Luciene. Eu agradeço. O programa já chegou ao fim, passou muito rápido. Certamente a gente volta nesse assunto e te convida a assistir tanto aqui na TV Osasco quanto no site do sindicato e nas nossas redes sociais. Até a semana que vem. Obrigada.